Olá, meu amigo Roberto, estamos de volta juntinhos aqui, que felicidade. E começamos com uma frase de um grande homem que ele é considerado o pai de todas as pessoas que escreveram livros de autoajuda, de positividade e por aí vai. Ralph Waldo Emerson. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. O entusiasmo é um dos mais poderosos instrumentos do sucesso. Quando fizer qualquer coisa, coloque toda a sua alma nisso. Seja ativo, enérgico, entusiasta e fiel, e você alcançará seus objetivos. Nada de grande jamais foi conseguido sem entusiasmo. Uau, Roberto, entusiasmo assim é tão poderoso, é? A depressão seria o oposto disso, né? Você já viu alguém deprimido conseguir chegar em algum lugar? Tem razão, realmente a depressão é a cara do fracasso, é a cara da doença, é a cara da estagnação, né? Enquanto que o entusiasmo é aquela coisa boa, aquela energia, aquele trabalho, aquele movimento, é realmente o sucesso, como ele está querendo colocar aqui pra gente, né? Exatamente, né? O depressivo é alguém que está doente. Ah. O entusiasmado é alguém que está cheio de saúde. Dizem, inclusive, que entusiasmo significa estar cheio de Deus. Entusiasmo, né? A raiz das duas partes da palavra, né? Deus dentro, não é isso? Deus dentro, né? De cada pessoa. E a maneira como se tem para poder de verdade buscar galgar novas fontes de sucesso na vida, né? Perfeito, perfeito. Então aqui nós temos nada de grande jamais foi conseguido sem entusiasmo. Quer dizer, essa colocação dele nada mais é do que uma excelente razão para você viver entusiasmado. Porque quem não quer coisas grandes em sua vida, não é isso? Exatamente. Quando você coloca entusiasmo nas coisas que você faz, você consegue angariar, inclusive, o interesse das pessoas em compartilharem com você aquilo que está acontecendo. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que não passa força, que não passa energia. Ao passo que o entusiasmado trabalha como um magneto, né? Para que as pessoas queiram estar perto dela. Exatamente. Né? Então, como toda obra é necessariamente uma obra a ser compartilhada, o compartilhamento ele tem como cimento para segurar o entusiasmo. Pessoas entusiasmadas são pessoas que aderem ou são aderidas a de muitas outras pessoas que caminham na mesma direção. Você considera o João da Luz um cara entusiasmado? Sim, o João da Luz é um cara entusiasmado porque ele todos os dias está produzindo, está procurando formas para poder ajudar as pessoas e com isso ele está mantendo a sua alegria sempre no ponto. E alegria, felicidade, entusiasmo, parece que moram no mesmo lugar, né? São conceitos que são primos, né? Irmãos, são amigos, são companheiros de viagem. Perfeito, muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, né? Deseja um coração renovado por muitos anos sem que tenha necessidade de lançar mão de drogas e substâncias artificiais? Como você está tratando a sua bomba da circulação sanguínea de forma a preservá-la? Que bomba é essa, Roberto, nós estamos falando? É o nosso coração, né? Okay. Bate de 70 a 90 vezes por minuto, Eliel. E todo minuto, toda hora, todo dia, de toda a nossa vida? Isso, é uma bomba que inclusive serviu para os engenheiros e os projetistas projetarem todas as demais bombas hidráulicas. Pela sua capacidade, pela sua força. E ele faz com que tudo em nós circule, da cabeça aos pés, 24 horas por dia. Apesar da gravidade, apesar do peso corpóreo, Sim, é a força dele que faz isso. E nós estamos passando por uma epidemia de doenças do coração. Especialmente as doenças chamadas doenças metabólicas do coração. São aquelas que se traduzem pelos nossos hábitos. Sim. Então, a pessoa que quer ter um coração saudável do ponto de vista da respiração do coração, ela precisa saber que ela vai entregar para si mesmo, quando idoso, um coração ainda forte, robusto, ou um coração prestes a parar, a dar pane, a ter infartos. Perfeito. É interessante você ter falado nas bombas hidráulicas que os engenheiros desenvolveram, etc. Pensando como um engenheiro, será que você poderia colocar dentro dessa bomba que está funcionando ali um combustível ruim?
será que você poderia viciar essa bomba de maneira a fazer com que ela trabalhasse acima da capacidade dela? Estamos falando de bombas hidráulicas, nós estamos falando de engenharia, nós estamos falando do nosso coração. Quando se faz isso, né, você percebe que aquele instrumento de trabalho ele vai dar problema. Que dirá o nosso coração? Que dirá o nosso coração? Se nós o alimentarmos com coisas que não são apropriadas, se nós buscarmos utilizar o nosso coração de maneira inadequada, com o sobrepeso, ou com o sedentarismo, ou com o que isso poderia causar, Roberto, traçando esse paralelo? O coração ele é um órgão aeróbico. Okay. Então ele precisa de espaço para respirar, de espaço para se expandir, de espaço para bater. Ele precisa que nós colaboremos com o seu trabalho infatigável. Sim. Né, através de práticas da alimentação, certo, do exercício físico, do repouso. Perfeito. Né, e, logicamente, também dos bons hábitos de convivência. Quer dizer, uma máquina como essa, que não para nunca, mas ela pode estar sendo alvo de uma boa manutenção. Exatamente. As pessoas que cuidam do coração vão ter coração bom para viverem muito mais tempo. Do contrário, é provável que o coração tire a pessoa de cena muitas vezes antes do tempo. Uau, dramático, você acabou de dizer, mas verdadeiro, não é isso? Exatamente. Obrigado. Vamos finalizar agora a nossa mensagem de hoje com o João da Luz falando sobre espiritualidade, com uma mensagem muito curtinha, mas de uma profundidade tremenda. Quem foi que falou essa mensagem, Roberto? O autor não deixa dúvidas, né, da profundidade da sua vida. Nelson Mandela, grande líder sul-africano, um homem que passou 2 dezenas de anos preso sob custódia de um governo injusto. Então, e que depois que se libertou, ele foi exatamente o ícone disso que ele está falando aqui para a gente hoje. Perfeito, era o que eu ia dizer. Ninguém melhor do que ele para proferir essa frase. Ressentimento é como beber veneno e depois esperar que ele mate seus inimigos. Quantos inimigos Nelson Mandela tinha quando saiu da prisão, Roberto? Ele não considerava ninguém inimigo. Incrível isso, né? Depois de ter sofrido tanta perseguição, depois de ter passado tantos anos na cadeia, depois de ter sofrido maus tratos, depois de ter sofrido torturas, depois de ter sofrido tudo que ele passou, mas ele saiu de lá sem nenhum ressentimento, conseguintemente, sem nenhum inimigo. Ele foi um guerreiro antes de ser aprisionado, que luta armada, sim, por um ideal. Claro. Mas depois que foi libertado e que foi em seguida alçado a presidente da África do Sul, a presidência da África do Sul, ele reiterou a ideia de que a partir daquele momento todos os africanos, negros e a minoria branca eram irmãos e ninguém deveria mais perseguir ninguém. Muito interessante. Então, o ressentimento agora no âmbito mais generalizado é algo que você diria que as pessoas devem nutrir ou não? Olha, o ressentimento vem dos atos de alguém que eu julgo que foram atos injustos. Ok. Mas se os atos injustos foram do outro, por que é que eu tenho que carregar a mala do ressentimento? Perfeito. Que é este veneno, né? Beber este veneno, não é isso? Ou seja, eu sofri um ato que eu julguei que foi injusto e eu ainda carrego o veneno comigo. Como se fosse a solução para essa situação. Exatamente. E algumas vezes eu até gostaria que o outro se desse mal. Mas se o outro se dar mal, tem alguma coisa a ver comigo, com eu me dar bem? O que o mal dele poderia me trazer de bem? Nada. Então, ressentimento, na realidade, não é uma ferramenta que nós deveríamos lançar mão em nenhum aspecto. É um tóxico que a pessoa deflagra contra o seu organismo e a sua mente. Então, para as pessoas que estão ouvindo agora, Roberto, o que elas deveriam colocar para substituir o vazio do ressentimento? O que colocar no lugar do ressentimento? Eliel, a respiração é um instrumento profundo de transformação de ressentimento em ação. Ok. A oração para pessoas que acreditam. Perfeito. É em oração. Uhum. E
a ação junto aos amigos, junto a uma vida nova, reestruturada, e aqueles amigos que me fizeram ressentido, passa adiante, deixa que a vida lá adiante cuide de fazer com que a gente se encontre outra vez. Profundo, Roberto. Muito obrigado.